Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o canal alimentar. Nós temos aqui a estrutura chamada de vestíbulo bucal, que é esse espaço aqui. Nós temos a arcada dentária, a cavidade oral, a cavidade bucal, a língua, o palato duro, que é formado por osso, o palato mole, que é formado por músculo, e o prolongamento do palato mole é chamado de úvula, certo? Nós temos aqui a amígdala ou tonsila palatina. Temos bem aqui um arco chamado de arco palato glosso. E aqui atrás nós temos um arco chamado de arco palato faríngeo, certo? Depois que o alimento passar pela cavidade bucal ou oral, ele vai cair na faringe, que é todo esse órgão aqui, certo? Mas a faringe ela é dividida em 3 porções. Nós temos a nasofaringe, que é essa que fica atrás da cavidade nasal, a orofaringe, que fica atrás da cavidade oral, e a laringofaringe, que é essa aqui, que fica atrás da laringe, certo? Pessoal, depois que o alimento sair da faringe, ele vai entrar no esôfago, certo? E no esôfago nós temos 3 porções. Temos o esôfago cervical, o esôfago torácico e esse menorzinho aqui, o esôfago abdominal, certo? Como eu vou diferenciar o esôfago torácico do abdominal? Imaginem que aqui tem o músculo diafragma e o esôfago ele vai perfurar esse músculo diafragma. No momento em que ele perfurar o músculo diafragma, a porção de baixo do esôfago vai ser chamada de esôfago abdominal e a que ficar em cima vai ser chamada de torácica, certo? Pessoal, depois que o alimento sair do esôfago, ele vai entrar num órgão chamado de estômago, certo? Agora eu vou falar as partes do estômago. Nós temos a cárdia, certo? Que é o orifício de entrada, o fundo gástrico, o corpo gástrico, o antro pilórico e o piloro, que é o orifício de saída. Nós temos a curvatura menor e a curvatura maior, certo? O alimento vai entrar no estômago pela cárdia como bolo alimentar e vai sair pelo piloro como quimo, porque no estômago ele vai sofrer um processo de quimificação. Pessoal, depois que o alimento sair do estômago, ele vai para a primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno, que é toda essa parte aqui, certo? Depois o alimento vai para o jejum no ilho, que é tudo isso aqui, certo? No intestino delgado, nós temos uma prega peritoneal que vai ajudar a fixar o jejum no ilho na cavidade abdominal. O nome dessa prega peritoneal é chamado de mesentério e ela fixa o jejum no ilho na cavidade abdominal. Nessa peça, o mesentério não está representado, certo? Pessoal, depois que praticamente todo o alimento foi absorvido pelo intestino delgado, o resto que não foi absorvido vai passar pelo intestino grosso, certo? Ligando o intestino delgado ao intestino grosso, nós temos uma junção chamada de junção ilio-seco-cólica. A primeira porção do intestino grosso é chamada de sécum, que é essa porção mais dilatada aqui. Temos o colo ascendente, o colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, que é onde faz a curvinha e tem formato de S, o reto e o ânus, certo? Nós também temos algumas estruturas no intestino grosso. Nós temos essas dilataçõezinhas aqui chamadas de áustros, essas fitinhas aqui chamadas de tênia, certo? Aqui nós temos o apêndice vermiforme e nos áustros temos bolinhas de gordura chamadas de apêndices epiplóicos, que não estão demonstradas nessa imagem. Temos também uma prega peritoneal, assim como no intestino delgado. O nome dessa prega peritoneal do intestino grosso é chamado de mesoncolo. Como no intestino delgado, o mesoncolo vai fixar o intestino grosso na cavidade abdominal. E nessa figura, ela está representada por isso aqui. Isso aqui é um mesoncolo. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor a matéria com esse método que eu estou utilizando, certo? Tchau!